Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h04. A partir de agora até 7h30 da noite, a Tupi é mais notícia. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima segunda-feira o início dos interrogatórios dos réus na ação penal que apura uma trama golpista, com o objetivo de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Relator do processo, Moraes determinou que os interrogatórios serão presenciais. Apenas o ex-ministro Walter Braga Neto, preso preventivamente, será ouvido por videoconferência. O primeiro a prestar depoimento será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou acordo de delação premiada. Em seguida, os demais réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, entre eles o próprio Bolsonaro, serão ouvidos em ordem alfabética. O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, prestou depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que investiga o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, licenciado desde fevereiro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Lindbergh é autor da queixa-crime enviada à Procuradoria-Geral da República, que deu origem ao inquérito aberto pela Polícia Federal. Segundo a PGR, desde o ano passado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Autoridades americanas anunciaram que a prisão do estudante brasileiro Marcelo Gomes neste fim de semana em Massachusetts, no estado de Boston, ocorreu por uma busca dos agentes pelo pai do garoto. Agora, eles insinuam que esperam que a ação force um homem, também brasileiro, a se entregar à justiça. Hoje, agentes confirmaram que o jovem de 18 anos está sob a custódia do Serviço de Imigração. A detenção do jovem, quando ia para o treino de vôlei, causou uma comoção em sua comunidade nos Estados Unidos e reação de alguns dos principais nomes do Partido Democrata. Marcelo Gomes foi detido pelas autoridades migratórias no sábado, um dia antes de sua formatura. Boston é uma região com forte presença de brasileiros nos Estados Unidos. Destaques da reportagem Tupi nesta segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Júlia Cabreiro. Receita Federal apreende mais de 10 milhões de reais em eletrônicos falsificados no Porto do Rio. A sua informação, Matheus Mesquita. Postos do Detran abrirão aos sábados para a emissão da nova carteira de identidade. Destaque do repórter Luiz Silva. Petrobras reduz preço da gasolina nas distribuidoras. 18h07. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Maurício Bastos. Tupi! Estudar junto com os nossos filhos e nossos netos é tudo de bom. É o meu assunto hoje, Maurício. Opa, é bom demais, né? Tá junto com criança, com os netos, com os filhos. O meu ainda não tá nessa fase. Vai entrar, daqui a pouco vai ser pra lá. Vai tá, ainda não tá nessa fase, tá com 2 aninhos. Levei pra creche, já senti aquele aperto no coração, né? Tá começando a caminhar com as próprias pernas, mas essa fase de estudar ainda vai chegar, se Deus quiser. São 6h07, obrigado você, ouvinte da Tupi, pela sua audiência, pela sua participação. Você participa com a pesquisa do dia aqui. Temos uma pergunta. A gente falou agora há pouco no Geraldino de Arquibaldos com o garotão da galera Luiz Penido sobre a decisão do prefeito Eduardo Paes de vetar o projeto de lei que cria o Dia da Cegonha Reborn. Essa data seria uma homenagem às artesãs de bonecas hiperrealistas. A gente quer saber de você, ouvinte Tupi, as artesãs de bonecas realistas merecem essa homenagem? Em relação à decisão do prefeito Eduardo Paes, realmente já deu esse assunto? Mande sua mensagem aqui pra gente pelo 980 18 8880. É o WhatsApp da Tupi para você mandar a sua mensagem. Diga seu nome, seu bairro e deixe o seu recado em até 20 segundos. Tá feito o convite, hein? Hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Tupi. E o frio, hein? O frio chega com força ainda nessa semana. E a chuva prometida. Choveu um pouquinho no início da manhã e na terça. Será que ela vem? Renata Victor, boa noite.
Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. Amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva fraca, isolada no período da tarde e também da noite. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 16 e 30 graus no município do Rio de Janeiro. Tá certo, valeu Renata Victor, obrigado pela sua informação. Tá no ar o Jornal da Tupi, vamos juntos, hein? Até sexta-feira, sempre a partir de 6 da noite, sempre de 6 às 7h30, logo após a Ave Maria, com o padre Marcelo Rossi. Boa noite para você que nos acompanha, radinho ligado em 96.5 FM. Você que nos acompanha no streaming, ligado, conectado na internet no site tupi.fm. Ou no seu celular no aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Você também pode acompanhar conectado, acompanhando som e imagem aqui do nosso estúdio, rádio com imagem para você que gosta de acompanhar toda a movimentação do estúdio, tá vendo a gente, ouvindo também pelo YouTube. Super Rádio Tupi. Você que tá em casa, você que tá no trabalho, você que dá carona pra gente, que o seu trajeto seja seguro, com muita informação. Vamos juntos aqui na Super Rádio Super Rádio Tupi, Super Rádio do Brasil. Boa noite. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você na Rede Economia do Centro, na Avenida Gomes Freire, número 756-764, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Rede Economia. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Atenção, estudante, termina nesta sexta-feira, dia 6 de junho, o prazo para se inscrever no Enem 2025. O cadastro deve ser feito até 11h50 da noite na página do participante. A taxa é de R$ 85 para quem não teve isenção. Aqui no Rio, as provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro. Fique ligado. Super Rádio Tupi. Neste Dia dos Namorados, o amor está no ar e os descontos estão nas lojas Líder. Corra para aproveitar ofertas de tirar o fôlego. Peça íntima sensual a partir de R$ 14,99. Bolsas femininas a partir de R$ 54,99. Tênis marcas Rainha e West Coast a partir de R$ 109,90. Camisas licenciadas dos times cariocas adulto e infantil a partir de R$ 54,99. Confira nossa linha de cuidados pessoais Chloe e Davene. Lojas Líder, o amor está no ar.
Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais 1 litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18 horas e 14 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. No Arraiado Inter tem festa, tem tradição, tem promoção, vem! E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas em todo o Brasil, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. Te fazendo companhia na volta para casa, indicando o melhor caminho e também sinalizando qual é o pior caminho para você não entrar nessa furada, hein? Visão privilegiada do trânsito com o repórter Paulo Lage. Boa noite, Paulo. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Início de semana com a volta para casa já complicada pela linha vermelha. Estou observando essa dificuldade pelo acesso da Ilha do Governador e também na passagem pela cabeceira do Aeroporto Internacional para quem vai no sentido Baixada Fluminense. A Avenida Brasil até tem uma lentidão próxima a Bom Sucesso, só que melhor comparada com a outra vice-versa. Por lá, a lentidão está na pista contrária. Quem vai para o centro perde tempo a partir de Olaria até a Vila do João, muito por conta também do acesso para a linha amarela, onde tem dificuldade na própria altura de Bom Sucesso para quem vai rumo à Barra da Tijuca. Para desviar desse trânsito, se você vai para a Zona Norte, Uranos serve como a melhor alternativa, ou então o caminho para a Zona Oeste, que pode ser feito pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. O problema está na chegada à região de Jacarepaguá, lentidão por todo o percurso da Estrada dos Três Rios, a partir do acesso pela Estrada do Guanumbi. Estrada do Pau-Ferro não apresenta um panorama tão diferente assim, pelo contrário, lentidão até a chegada ao Largo do Pechincha no sentido Tanque. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. São 18 horas e 16 minutos. A gente movimenta a reportagem da Tupi para trazer a Júlia Cabreiro, que acompanhou essa apreensão da Receita Federal no Porto do Rio, mais de 10 milhões de reais em eletrônicos falsificados, né? A gente imagina que isso seja apenas a ponta de um iceberg gigantesco, né, Júlia? Boa noite. É isso, Maurício. Uma boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes acompanhando aqui o Jornal da Tupi. A Receita Federal, ela apreendeu mais de 140 mil produtos eletrônicos falsificados no Porto do Rio. Nas últimas semanas, esses itens vindos da China representam aí um valor, como você disse, estimado em 10 milhões de reais, segundo o órgão. Entre os eletrônicos retidos estão 79 mil controles de videogame, 25 mil videogames, também 5.600 minigames que são portáteis, 26 mil TV Sticks e até mesmo 5 mil caixas de som. A Receita Federal afirmou que a autenticidade desses produtos foi negada depois de diversas análises técnicas realizadas por eles. Essa ação foi coordenada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, da 7ª Região Fiscal, que atua ali no combate ao comércio ilegal e à violação de direitos de propriedade intelectual. Maurício. 10 milhões, obrigado, Júlia Cabreiro, pela informação. 10 milhões em produtos falsificados, isso dentro do Porto do Rio, sem contar aí o que já tem circulando aí pela cidade do Rio de Janeiro. Muita gente compra gato por lebre, né, Madureira? Pois é, o Maurício, não é de se espantar, né? Quem circula aqui pelas ruas do centro da cidade, ali, Uruguaianos, Camelódromo, e encontra uma série de produtos xing-ling que você acaba pagando mais barato, mas na verdade você não compra nada, né? Porque funciona um instantinho, depois logo quebra, enfim. Pois é, para estimular a compra, obsolescência programada, né? O que sem se fala. Falar na evasão fiscal, né? São produtos que chegam contrabando, não pagam os impostos, enfim, e são uma concorrência meio covarde, né, com o comércio institucional, né? Produtos de atratividade, né, como videogame, eletrônicos em geral, né, que a garotada tá sempre atrás, os jovens aí, telefone celular não tá nessa apreensão, mas caixas de som a gente tem aqui nessa lista que a Júlia Cabreiro trouxe pra gente, né, 10 milhões de reais ao todo, 140 mil unidades retiradas de circulação, ou melhor, não foram impedidas
de entrar em circulação aí pelas ruas do Rio de Janeiro. 18h18. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Está em cartaz no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, a exposição Insurgências Indígenas, Arte, Memória e Resistência. A mostra reúne obras de artistas indígenas de várias regiões do Brasil, com instalações, pinturas, esculturas e obras audiovisuais. A entrada é gratuita, de terça a domingo, das 10 às 16h30. Saiba mais em sescrio.org.br. Olha a onda! A onda agora é aproveitar as ofertas de aniversário do Unidos. Queijo Minas Pescal 27,98. Mussarela peça o pedaço 29,98 no Unidos Clube. Açúcar União 4,29. Biscoito Maisena Piraquê 2,99 no Unidos Clube. Aniversário Unidos. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Alô, concurseiros, as inscrições para o concurso da Polícia Federal seguem até o dia 13 de junho às 6h. Não perca, hein? Há vagas para delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Há salários iniciais a partir de R$ 14.164,21. As inscrições devem ser feitas no site do Sebrasp. Super Rádio Tupi. Magé tem ritmo, tem emoção, tem história. Para comemorar os 460 anos da cidade, de 6 a 9 de junho, a Arena Magé vira palco da maior festa. Dia 6 tem Matuê abrindo os trabalhos. Dia 7 se prepara o fenômeno Alok. Dia 8, Simone Mendes. E no dia 9, Sorriso Maroto. Vem comemorar o orgulho de ser magéense. Prefeitura de Magé, governando com amor. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Feijão preto Triunfo, o quilo R$3,65. Arroz branco Tchê, 5 quilos, R$15,90. Santa Clara Leite UHT, 1 litro, R$4,45. Café Melita Vácuo, 500 gramas, R$33,29. Sabão em pó Surf, 1 kg e 600, R$12,99. Amaciante Downy, leve 500, pague 450 ml, R$9,85. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Repórter Jornal da Tupi. De olho na movimentação, complementando as informações trazidas aí pelo Paulo Lage, a gente tem aqui informação sobre o centro da cidade. Há pouco foi liberada a pista da rua Dr. Lagden. A Dr. Lagden, ela liga a região do Catumbi até a Lapa, até as proximidades ali do Sambódromo. Nesse local, mais cedo houve um acidente envolvendo um ônibus e uma bicicleta. Por bastante tempo, por algumas horas, essa via ficou interditada, uma faixa interditada devido a esse acidente para o atendimento à vítima, e a gente teve a confirmação de uma morte aí por parte do Corpo de Bombeiros. Um homem que não teve identidade divulgada, ele morreu após esse atropelamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30 da tarde para essa ocorrência que foi ali pertinho do cemitério do Catumbi. A vítima estava guiando uma bicicleta quando foi atropelada por um ônibus. Essa vítima morreu no local. A gente fala tanto, né, Madureira, de acidentes envolvendo motocicletas, e essa aí vítima enfim, estava em cima de uma bicicleta quando foi atingida por um ônibus, né? Cada vez mais os jornais, né, e as estatísticas mostram, né, que acidentes desses veículos, bicicletas, motos, bicicletas elétricas, vem aumentando dramaticamente, inclusive influindo na organização, né, das cirurgias que são feitas no hospital, que são cirurgias que os pacientes estavam esperando, mas na fila, eletivas, né? São as eletivas. Aí o paciente de urgência
por conta desses acidentes, são obrigados a ser atendidos da frente, é claro, né? E aqueles pacientes que estão esperando, tem que esperar ainda mais. É inegavelmente um caso de saúde pública, né? E vale reforçar, é necessário que todos nós fazemos parte do trânsito, né? Todos tenhamos disciplina e andemos da maneira correta, né? O veículo maior, ele tem que respeitar o menor, ou seja, respeite a bicicleta, respeite a motocicleta, é muito importante para que a gente preserve as vidas. E todos os veículos, todos respeitem os pedestres. Exatamente. 18h23. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Estudo da XP Investimentos compara o peso do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com o impacto da taxa de juros Selic, atualmente em 14,75%. O estudo aponta que o aumento do IOF equivale ao aumento da taxa Selic em até 0,5 ponto percentual. Na prática, é como se a taxa de juros subisse para 15,25%, com um efeito negativo para a economia, no momento em que a desaceleração das atividades já é evidente. Economistas avaliam que o melhor caminho seria reduzir a renúncia fiscal, os subsídios e isenções que beneficiam alguns setores da economia e que este ano deverão chegar a 515 bilhões de reais. No ano passado, a renúncia chegou a 800 bilhões. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h25. Já o Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, conversando com a gente aqui no Jornal da Tupi. Eu lembro que daqui a pouco às 7h é o momento em que a gente traz sempre um entrevistado para debater um tema pertinente ao nosso cotidiano, um tema relativo à nossa vida da cidade do Rio de Janeiro. O Rio tem o pior transporte urbano entre as 3 maiores metrópoles brasileiras. Isso não estou falando em função de uma opinião, por viver essa realidade diariamente. Você também deve ter a sua opinião por viver essa realidade todos os dias, mas isso é resultado de um estudo, de um levantamento, é o que atesta o IQMU. O que é isso? O IQMU é o Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, que é uma pesquisa, um estudo realizado pela FGV Transportes. FGV Transportes é o Centro de Estudos e Pesquisas em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Para esmiuçar, para detalhar esse tema aqui com a gente, logo mais a gente conversa com Marcos Quintela, engenheiro especialista em transportes e diretor da FGV Transportes, um dos responsáveis por esse estudo. 18h26. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Luiz Carlos Azedo, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Azedo. E o presidente Lula manifestou ontem algo que parecia óbvio para a gente há um bom tempo, né? Ele estava no congresso do PSB, PSB que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse evento ele manifestou o desejo de concorrer à reeleição no ano que vem, apesar de, na época da campanha, ele meio que se posicionar reticente, se concorreria ou não. Ele anunciou então publicamente que pretende concorrer aí ao seu 4º mandato à frente da presidência da República, mais uma vez, mais 4 anos no Palácio do Planalto. Como repercutiu essa notícia em Brasília, essa novidade não tão nova assim, Azedo? Olha, a repercussão acho que está muito associada ao fato de que, com o resultado das pesquisas mostrando perda de popularidade do governo, do próprio presidente Lula, ele precisava manter a expectativa de poder se colocando como candidato, porque se ele diz que está em dúvida, aí automaticamente as pessoas associariam essas dúvidas a essa questão da popularidade e também a situação de saúde dele, porque bem recentemente ele teve uma crise de labirintite no Palácio Planalto, teve que ser medicado e tal, então ele precisava
fazer uma demonstração dessa para manter a sua influência, a sua expectativa de poder, né? O normal é quem está no governo e tem direito à reeleição, ganhar a reeleição, né? Mas às vezes isso não acontece. Por exemplo, com Bolsonaro não aconteceu. Tem muito a ver com a pandemia, tem muito a ver com a misoginia dele, dos erros que ele cometeu, né? Mas o fato é que o presidente da República, quando concorre à reeleição, ele pode perder. É a primeira vez que isso acontece, mas foi com Bolsonaro, mas pode acontecer. Então ele precisava reafirmar isso. Eu acho que o importante também, no discurso que ele fez lá, foi o fato de que sinalizou que o Alckmin continuará sendo vice, porque há articulações, pressões para que o Helder Barbalho, o governador do Pará, assuma a condição de candidato a vice, de certa maneira, com essa ida ao Congresso do PSB, a ênfase com que o novo presidente do PSB também, João Campos, prefeito do Recife, falou da importância estratégica da chapa do Alckmin, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, compor a chapa com Lula. Quer dizer, eu acho que isso consolida essa condição, né? Agora, ele revelou uma preocupação grande com a situação do Senado, em função das dificuldades que essa eleição traz para principalmente o campo da esquerda, né? O problema do Lula é perder a maioria no Senado, tem uma série de consequências graves, desde a indicação de embaixadores, de nomes para agências reguladoras, até a questão do Supremo, né? Seriam mais 4 anos dessa forma, né, Azedo? Sem maioria no Senado, enfim, sem um equilíbrio e só tomando pancada, né? Hoje ele tem uma composição no Senado que não é tão desfavorável assim para o governo, porque a bancada governista lá é forte, é hábil e fez uma aliança com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que de certa maneira reproduz a aliança anterior com o Rodrigo Pacheco, e que são aliados do Lula. Acho que isso tem muito a ver com o jogo da política regional, onde o Lula atua no sentido de fazer alianças para apoiar candidaturas a governador, a senador, que não seja do PT ou de esquerda. Esse xadrez aí para ele vai ser fundamental, até porque a eleição para o Senado é no primeiro turno, não existe segundo turno para a eleição no Senado, embora seja uma eleição majoritária. E então é uma coisa assim que preocupa ele. Isso já tinha acontecido na reeleição dele em 2006, né, que ele tinha adversários fortíssimos no Senado que davam muito trabalho e ele conseguiu derrotar nas eleições. Sem dúvida. Tipo Tasso Gereissati, Heráclito Fortes, Arthur Virgílio. Eram adversários que não se reelegeram porque ele fez alianças regionais que viabilizaram a eleição desses adversários. A época de um PSDB forte, né? A época de um PSDB forte. PSDB forte. Marcelo Madureira tem uma pergunta para fazer, Azedo. Ô Azedo, eu andei conversando com alguns amigos aí que vieram de Brasília e parece que está surgindo uma espécie de ensaio de rebelião de alguns partidos que apoiam o governo, no sentido de não apoiar o governo em 2026. O PP, o MDB, União Brasil, PSD e republicanos estão articulando aí uma espécie de uma frente. Isso é fato? Você já ouviu esse boato aí em Brasília ou é fato mesmo? Não, eu acho assim, que o sinal foi dado na reforma ministerial, quando esses partidos não demonstraram muito interesse em assumir um compromisso eleitoral com Lula a partir da composição do Ministério. Então, eu acho que o cenário aí é o seguinte:
O Lula fez acordo com o Alcolumbre, fez o acordo com o Hugo Mota, presidente da Câmara, que estava lá no Congresso do PSB também ontem, e ele fez os maiores elogios, disse que era uma novidade na política, etc. Ele fez um acordo para garantir a governabilidade do país, ou seja, o que manter o país funcionando, o governo não correr risco de impeachment, coisas desse tipo. E esse acordo, que foi feito inclusive na composição do Ministério, ele sabe que não pode contar para a reeleição. Então, a opção que o Lula está fazendo é manter aquela frente de esquerda que o levou para o segundo turno na eleição passada e garantir que essa frente, mais a força que o governo tem, garanta a presença dele no segundo turno contra quem for o adversário da oposição. Aí tem um outro xadrez, que é o seguinte: o único nome que une a oposição é o Tarcísio de Freitas, mas ele só aceita ser candidato se o Bolsonaro apoiá-lo. O Bolsonaro não quer apoiar o Tarcísio porque isso praticamente encerra a carreira política dele, porque se o Tarcísio se eleger, em 30 ele vai disputar a reeleição, e aí o Bolsonaro está fora. Então, a divisão desse campo da direita, vamos dizer assim, tem o Zema, o Romeu Zema, governador de Minas, do Novo, é candidato, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que foi para o PSD, é candidato, o Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, é candidato. Esses candidatos manteriam seus nomes. E aí para o Bolsonaro, fica muito, até fácil, ele levar a Michele, a ex-primeira-dama, mulher dele, ou o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, mas está todo dia na mídia. O PT, inclusive, está estimulando isso. Está no jogo, levar para o segundo turno contra o Lula. Para o Lula é bom. No segundo turno, Lula, Eduardo Bolsonaro, é bom. Então é esse mais ou menos xadrez que está se armando aí, na minha avaliação. É isso, o cenário está ainda bastante distante, né? Estamos em 2025, em junho de 2025, começando o mês 6 e ainda tem água para rolar. É muito perto, mas ainda tem muita coisa para acontecer para a composição desse cenário. O problema é que a campanha já começou, né, Azedo? Ao mesmo tempo muito longe e muito perto, né? Porque a direita está completamente ainda indefinida, há muita divisão, e a esquerda, ou a centro-esquerda, pelo menos se mostra unida num nome, e esse nome se autoproclama candidato à reeleição durante esse evento em Brasília. Muita gente já imaginava que isso iria acontecer, mas agora, entre aspas, oficializa essa pretensão. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, com os principais assuntos do Brasil, direto do centro do poder na capital federal. Azedo volta amanhã. Um abraço. Abraço. Bom, antes da gente seguir para o intervalo, aqui tem informação de agora. Você que está trafegando ali pela região de Guaratiba, saída da Avenida Dom João VI para a Estrada da Matriz e Mato Alto, trecho com óleo na pista do lado direito, tem moto derrapando por lá. A PM e a 7 Rio já balizaram o local. Muita atenção, você que passa pela Avenida Dom João VI, óleo na pista, hein? Você que está passando por aí? 980 18 88 80. Fala como é que está o trânsito por aí. Um abraço. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Na loja, no app, na rede, beleza com economia é aqui.
promoções de segunda e terça. Kit Elsevier Wax, R$21,98. Desodorante Monange Bozano, R$8,99. Sabonete Nips, 99 centavos. Arroz branco Pamares, o Copa Arroz 5 quilos, R$18,95. Feijão Nutricaldo, R$3,67. Acém peça inteira quilo, R$25,90. Peito de frango, R$12,98. Talco antisséptico Barla, R$5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas, R$2,99 no app. Shampoo Bozano anti-caspa, R$8,99 no app. Desodorante antitranspirante Topper, R$3,99 no app. Nesta quinta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui! Vem aí o maior encontro da engenharia, agronomia e geociências do Rio de Janeiro. O CREA Aqui, um evento inovador para profissionais, empresas, estudantes e instituições do setor, com debates, área de exposições, networking e muito mais. Não perca! Dia 5 de junho, das 8 da manhã às 10 da noite, na Marina da Glória. Inscreva-se já em creaqui.crea-rj.org.br. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Você conhece o canal Tupi Esportes no YouTube? Se você não conhece, inscreva-se já. É só entrar no YouTube e escrever Tupi Esportes na busca. Fique ligado, hein? É o verdinho 96.5. Aí você clica em inscrever-se. No YouTube Tupi Esportes você fica por dentro de tudo que rola no esporte, curte as transmissões da Seleção Brasileira do rádio e interage no chat durante os jogos. YouTube Tupi Esportes, rumo a 1 milhão de inscritos. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, um Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus, estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h42. Expresso do Madureira. Pois é, meu querido amigo Maurício Bastos, meus ouvintes queridos também, esse fim de semana eu passei estudando com o meu neto Vinícius. Muita gente, poxa, cara, que programa chato, né? Vou ficar estudando passar o fim de semana estudando. Olha, é uma das melhores coisas que tem, eu digo para vocês, me inspirou, né, a falar sobre isso hoje, né? O Vinícius está precisando de apoio em algumas matérias, a gente combinou de usar o fim de semana para estudar. O Vinícius tem 10 anos.
Essa experiência para mim não é nova, né? Quando os meus filhos eram pequenos eu também tinha o hábito de estudar com eles, e agora chegaram a vez dos netos. A primeira coisa que você percebe, né, é a diferença de uma geração para outra, né, e até na forma de aprendizado, né? E não tem desculpa, se por acaso você não estudou ou não lembra mais dos assuntos tratados do ensino fundamental que ele está, cara, é melhor até porque vocês vão aprender juntos. Né? Vocês aproveitam, né, para virarem parceiros, colegas por algumas horas, né? E isso vai aprofundar muito a ligação, né, que você tem com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, com a criança, com o jovem que se estiver estudando, né? Eu tenho o meu método, né, que antes de mais nada eu explico, a gente vai estudar 1 hora, né? Vamos estudar esse assunto aqui, vamos fazer os exercícios, né? Eu tento falar um pouco sobre a matéria. Eu dei aula, né? Eu dei aula até no Mobral, quer dizer, eu sou bisneto, neto, filho de professor, então tá meio no meu DNA, né? Eu gosto de dar aula. E aí, falando um pouco da importância daquela matéria que a gente vai estudar, uma preparação bem rápida. E hoje, Maurício, a gente tem tanto recurso da internet, tanto recurso da inteligência artificial, do celular, assim, inclusive, a criança percebe que você tem tanta coisa útil que você pode usar, né, do celular, principalmente, é muito além, né, daquele de você ficar só em cima de joguinho e daquelas redes sociais. É um mundo todo que você tem ali para se divertir e aprender ao mesmo tempo, né? Eu sempre, cada sessão para mim não deve passar de 1 hora, porque criança cansa rápido, ela começa a se distrair, e aí entre uma sessão e outra a gente ou vai jogar futebol, ou vai ver um filme, ou vai ler, ou não vai fazer nada, mas né? Eu faço no máximo 4 sessões por dia, 2 de manhã, 2 de tarde, né? E o mais importante, nessas sessões, eu quero passar para vocês que estão me escutando, é uma coisa rara nos tempos de hoje, você acaba conversando com a criança, né, com o jovem, troca informações, sentimentos, angústias, você tem recordações do seu tempo de estudante para dividir com ele, vocês vão descobrir que vocês têm muito assunto, muita coisa a aprender um com o outro, além das matérias escolares. E isso é uma coisa cada vez mais rara, pessoal, né? A gente tem que fazer isso, não só pela questão do estudo em si, mas pela questão do exercício da convivência, né? Essa experiência é um hábito que é tudo de bom para você ter com seu filho, com a sua filha, com seu neto, neta, sobrinho, com o filho do vizinho que não tem lá quem explique para ele, o estude, do amigo, enfim, você tem contato hoje em dia com um ser humano que precisa de ajuda e companhia, é uma experiência muito gratificante, né? Por isso eu digo, faça de estudar com seus filhos, os seus netos, seus amigos, enfim, com uma criança, com um jovem, é um momento de alegria, né, que eu ganhei um fim de semana, eu não perdi o meu fim de semana. É um aprendizado reverso, né, Madureira? E é bacana, né? Com criança eles nos ensinam muitas coisas. Sem dúvida. E para as crianças é tão legal que a gente fixa memórias, né? As crianças se lembram quando tiverem mais ou menos na nossa idade, né? Quando tiverem já adultos se encaminhando aí para virar a curva, então vão se lembrar. O meu pai, o meu avô fazia isso comigo e estou fazendo com os meus filhos, com os meus netos. É uma espécie de legado que uma geração vai passando para outra. É isso. Então aproveite o tempo de convivência com os pequenos. Muito importante. Esse é o recado, essa é a dica. 18h47. Super Rádio Tupi. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Vem aí o maior encontro da engenharia, agronomia e geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui, um evento inovador para profissionais, empresas, estudantes e instituições do setor, com debates, área de exposições, networking e muito mais. Não perca, dia 5 de junho, das 8 da manhã às 10 da noite, na Marina da Glória. Inscreva-se já em creaqui.crea-rj.org.br. CREA Aqui, tem tecnologia? Tem CREA. Olha a onda
Saída agora é aproveitar as ofertas de aniversário do Unidos. Queijo Minas Pescal 27,98. Mussarela peça ou pedaço 29,98 no Unidos Clube. Açúcar União 4,29. Biscoito Maisena Piraquê 2,99 no Unidos Clube. Aniversário Unidos. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18 horas e 50 minutos. Jornal da Tupi. Esporte. Hora de esporte, hora de falar de Campeonato Brasileiro, hora de falar de Libertadores, de Copa Sul-Americana, de Mundial. Tem Mundial chegando, a Tupi transmite, a Tupi vai acompanhar seu time que vai estar na disputa da Copa do Mundo de Clubes. E no Campeonato Brasileiro, ontem o Flamengo... Ontem não, aliás foi ontem sim, tô trocando as bolas. Quem jogou no sábado foi o Vasco da Gama, que foi derrotado, mas o Flamengo venceu por 5-0, enfiou uma goleada em cima do Fortaleza e hoje já tem definição de adversários. O Marcos Coelho tem as informações, traz o pacotão aqui pra gente, Coelho, boa noite. Boa noite, Maurício, Madureira, amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. É isso, o Flamengo de certa forma desfrutando a exibição de ontem, 5-0 pra cima do Fortaleza. Nesse momento agora os jogadores receberam uma folga, eles se representam na quinta-feira e aí começa a preparação para a Copa do Mundo de Clubes, como você bem mencionou. E o noticiário cheio até, o Maurício, porque no sábado o Flamengo tomou conhecimento que o Los Angeles FC vai completar o grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Falando dos sorteios de hoje, foram 2 e os 2 importantíssimos. O Flamengo na Copa do Brasil terá o Internacional de Porto Alegre como adversário e na Copa do Brasil vai ter o Atlético Mineiro como adversário. As duas competições estão na mesma fase, oitavas de final. Nos dois cenários, o Flamengo na mesma condição, começa jogando no Rio e termina jogando fora de casa. Detalhe, Flamengo e Atlético Mineiro talvez seja o jogo interestadual com maior rivalidade no Brasil no que diz respeito a decisões disputadas, e Flamengo e Inter também tem um histórico. Em 1987, por exemplo, o Flamengo foi campeão nacional em cima da equipe do Inter. Então, esse é o futuro do Flamengo depois do Mundial, Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, Libertadores diante da equipe do Inter, Maurício. Beleza, Marcos Coelho com os destaques do Flamengo nessa segunda-feira, e o Vasco, que a gente mencionou, derrotado em São Januário, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0, frustrando sua imensa torcida. Gabriel Andreso, quais são as últimas do Vasco, Gabriel? Um abraço, boa noite. Tudo bem, Maurício? Boa noite a você, ao Madureira, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco que também hoje conheceu o seu caminho dentro da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Na competição nacional, vai enfrentar o CSA de Alagoas. De certa maneira, evitou um confronto contra um outro grande do Rio ou uma outra equipe grande do futebol nacional, mas contra o CSA o retrospecto não é dos mais favoráveis. Até na própria competição, o Vasco foi eliminado pelos alagoanos em 1992. Também teve uma derrota dura na Série B de 2021 por 3-1 na altura em São Januário. Mas, de qualquer maneira, o Vasco entre os 16 já conhece o seu próximo adversário. Na Sul-Americana, já estava definido que o Vasco enfrentaria o Independiente Del Valle do Equador na fase de repescagem. Primeiro jogo em Quito, segundo jogo no Rio. Mas se passar pelo Del Valle, enfrenta outra equipe equatoriana, o Mushuk Runa,
que é não de Quito, é de uma cidade chamada Riobamba, no interior equatoriano, mas também na altitude, 2.700 metros. Aí a ordem se inverte, passando o primeiro jogo no Rio, segundo no Equador. Também foi informado hoje que o meia francês Dimitri Payet não deverá permanecer no clube, aliás, não irá permanecer. O Carlos Amodeu, CEO da SAF Vascaína, afirmou durante o sorteio, ou após o sorteio da Copa do Brasil, que o clube e os agentes do jogador estão tentando uma rescisão amigável antes do fim do contrato, que será no dia 31 de julho. Ainda existe uma pequena possibilidade de que o Payet faça um último jogo no dia 12 contra o São Paulo, que seria sua despedida, jogo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, isso é pouco provável e o francês já está arrumando as malas para deixar o Vasco, ele que tinha sido liberado na última quinta-feira para voltar à França para resolver problemas particulares. Maurício. Valeu, Andreso. Gabriel Andreso com as informações do Vasco. Marcos Coelho com as informações do Flamengo. Super craques da informação aqui no Jornal da Tupi, 6h54. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. No Arraiado Inter tem festa, tem tradição, tem promoção. Vem! Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E seu cão se coça bastante, pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. 18h55, trânsito no Rio, de olho na volta para casa, repórter Viviane Costa. Boa noite, Vivi. Muito boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Atenção redobrada para quem está passando ali pela praia de Icaraí. Teve um acidente grave agora há pouco envolvendo 3 carros, bem ali nas proximidades da rua Oswaldo Cruz. Isso no sentido praia de São Francisco. Tem uma faixa interditada para a circulação de carros pela orla. Estou verificando congestionamento com reflexos desde Boa Viagem, mas também tem reflexos, Maurício, para quem está saindo da ponte neste momento, para quem está passando ali pela Jansen de Melo, Marquês do Paraná, assim como a Miguel de Frias, trânsito muito prejudicado ainda pela Gavião Peixoto. Pedimos paciência e atenção redobrada para o nosso ouvinte que está passando pela região. Quer concorrer a um voucher de viagem de R$6.000? Compre um vinho Marcos James. Cadastre a nota no site marcosjames.com.br/promoção e concorra. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. O prefeito Eduardo Paes vetou o projeto de lei que criava o Dia da Cegonha Reborn. A data seria uma homenagem às artesãs de bonecas hiperrealistas. Esse assunto deu pano pra manga, hein? Ouvinte Tupi, a gente quer saber, as artesãs de bonecas realistas merecem a homenagem? O WhatsApp da Tupi tá liberado para sua participação, 980188880. Eu repito, 980188880. Diga seu nome, seu bairro e deixe o seu recado em até 20 segundos. Boa noite, senhores da Super Rádio Tupi. Boa noite. Senhores, esses políticos brasileiros não tem o que fazer, não? Não tem mesmo o que fazer? Ficar arrumando ideia? Vai caçar o que fazer, vai trabalhar. Trabalhar, pelo amor de Deus. Haja paciência. Já deu, né? Jordão Cerâmica, Lagoa Sul. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos aí da mesa. Boa noite. Sobre a pesquisa aí, eu acho que o prefeito está certo mesmo. Tem que acabar com isso. Isso aí é uma bobeira, nego maluco, não tem o que fazer. Pensar que boneca é gente. Isso é... O pessoal tá delirando. Valeu, quem fala aqui é o Gemini de Gero Leal. Ótimo programa. Boa noite, Maurício. Meu nome é João Henrique, taxista morador de Campo Grande. Sobre a pesquisa aí, sai falta de o que fazer do prefeito. Fala pra ele vir aqui resolver esse problema no estado de Mendanha, próximo a Guaracambi, que quando chove inunda tudo. Obrigado. Valeu, João Henrique, obrigado aí pela participação, Jaiminho do Engenho Leal. Só confirmando, esse era um projeto de lei que foi aprovado em plenário na Câmara e foi para sanção do prefeito Eduardo Paes. Chegando lá no gabinete do prefeito, ele bateu o martelo, vetou. Nada disso, ele diz aqui até na rede social, com todo respeito, mas não dá para passar esse tipo de projeto, né? O projeto de lei número 1892 de 2023, veja você, de 2023, projeto que inclui
inclui o dia da cegonha reborn no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Tá aí o carimbo, pá, vetado integralmente de Eduardo Paes, aí o projeto assinado, enfim, o veto assinado pelo prefeito Eduardo Paes. Obrigado a todos que participam aqui com a gente pelo 980188880. Você pode falar sobre o tema do dia, pode falar também sobre o trânsito na sua área, como é que tá o tempo por aí. 980188880 é o WhatsApp da Tupi. 18h58. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Nossa, aí tem tanto preço baixo, olha só. Farinha de trigo tradicional, Gucci, pacote 1 kg, 2,89. Leite em pó integral, Petit Formagem, pacote 360 gramas, 11,99. Leite condensado, semidesnatado, Moça, Nestlé, Tetra Pak, 395 gramas, 5,99. Arroz branco tipo 1, máximo, pacote 5 quilos, 23,90. Aproveite! Ofertas válidas de 2 a 4 de junho de 2025 em todas as lojas do estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Atenção Campo Grande, vias do bairro vão ter interdições até segunda-feira, dia 9 de junho, para obras de drenagem. A A7 Rio fará uma operação especial para orientar os motoristas. Os bloqueios ocorrem em trechos da Rua Flora, da Estrada da Cambota e na Estrada do Monteiro, sentido Guaratiba. Super Rádio Tupi. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Airfryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Airfryer é Mondial. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. De segunda a sexta, 5 da tarde, o Geraldinos e Arquibaldos é um oferecimento de... Cobricom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h02. Entrevista. O Rio tem o pior transporte urbano entre as 3 maiores metrópoles brasileiras, é o que atesta o IQMU. O que é essa sigla, IQMU? É o Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, que é um estudo realizado pela FGV Transportes. A FGV Transportes é o Centro de Estudos e Pesquisas em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Para a gente trazer mais um dado adicional a respeito desse estudo, quase 40% dos usuários, dos passageiros da cidade aqui
do Rio de Janeiro consideram a mobilidade urbana ruim ou péssima. É o quinto volume, a quinta edição desse estudo, melhor dizendo, e sobre ele a gente conversa agora com Marcos Quintela, engenheiro especialista em transportes, diretor da FGV Transportes. Marcos Quintela, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí. Estou à disposição. Esse estudo reforça algo que já está no sentimento do usuário, do passageiro, né? Na verdade, esse estudo captura o sentimento, a opinião do passageiro. Ele ouviu passageiros, usuários das 3 principais cidades brasileiras, né? 3 principais metrópoles, Rio, São Paulo e BH, é isso? É verdade. E dessa vez, agora nessa quinta rodada, nós nos aprofundamos com essa pesquisa e fizemos presencial. Então fizemos 2.443 entrevistas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em parceria com a Sistra Brasil, nós conseguimos capturar ali com questionários bem interessantes, assim, que não tomou muito tempo das pessoas, e houve uma coisa impressionante, né? Houve uma receptividade muito grande para responder sobre, vamos dizer assim, a palavra, as mazelas do dia a dia, né? Para o sujeito, nós aí, você vê a Super Rádio Tupi todo dia passa, né, os problemas que as pessoas no dia a dia, de manhã, na hora de pico, na hora de voltar para casa, o sujeito leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, em transporte lotado, sem ar-condicionado, demora na fila. Quer dizer, tudo isso a gente procurou capturar e fizemos um modelo matemático que usa a inteligência artificial e joga numa escala de 0 a 10. Aí você viu aí, né? Você vê Rio de Janeiro 4,6, Belo Horizonte 4,8, São Paulo, que ainda é melhorzinha, mesmo assim 5,4. Menos da metade da nota máxima, né? Que a gente então percebe no Rio, e em Belo Horizonte só São Paulo acima um pouquinho, né? Um pouquinho da média ali, 5, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, é uma situação que isso já vem acontecendo, porque nas outras 4 edições que nós começamos em 2020, não melhorou nada, né? Então está ali, não sai desse patamar ali de 5, entendeu? Então, quer dizer, é preocupante, né? Porque não está evoluindo, não está acontecendo nada, apesar de tudo isso aí que nós todos fazemos, da imprensa, né? A rádio, todo mundo falando, os especialistas, né? Então é preocupante, né? Agora, o que esse estudo leva em conta, Quintela, é BRT, metrô, trem, ônibus comuns, ou seja, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma malha extensa de vias, a gente tem vias expressas, agora temos vias dedicadas ao BRT, esse transporte que vem meio que como um híbrido entre o metrô e os ônibus, né? Ou temos o VLT, quais são os critérios, quais são os modais que são levados em conta? Pintou tudo que está relacionado à mobilidade urbana, que começa na calçada, né? Na hora que você começa a sua viagem, né? Então você começa na calçada e pode ter ali a micromobilidade, que pode ter a bicicleta, pode ter a moto, pode ter, aí vai pro aplicativo, para o BRT, para ônibus, barca, o que o usuário estiver sendo entrevistado, dependendo do ponto, que foram 5 ou 6 pontos em cada cidade, por exemplo, Central do Brasil, rodoviária, e pontos importantes, né? Onde as pessoas fazem integração, Terminal Gentileza, falando mais aqui no Rio de Janeiro, né? Onde aconteceram as entrevistas. Então ali você captura as pessoas que já passaram por vários modos de transporte, né? Então isso dá essa, vamos dizer assim, amplitude grande e uma ideia geral do transporte, né? Da mobilidade, né? Vamos dizer assim. Ô Marcos, na sua opinião, qual é o principal problema do transporte urbano aqui no Rio de Janeiro? É a falta de integração entre os diferentes, tem o metrô, tem o trem urbano, tem BRT, seria isso? Ou a tarifa é muito elevada para começar, você não tem, né, uma correspondência, a tarifa é elevada, mas a qualidade do transporte é ruim. Qual seria o primeiro problema a ser atacado realmente? Você falou uma palavra-chave em transporte, que é a integração, né? Mas vamos, antes da integração, para atacar imediatamente é quase impossível, porque nós não teríamos recursos orçamentários para dotar o Rio de Janeiro
São Paulo, Belo Horizonte, de transporte de massa, né? Porque quando você tem uma cidade cuja espinha dorsal, toda a base do transporte, da mobilidade é transporte de massa. Transporte de massa é o quê? Metrô e trem, né? Todos os outros são alimentadores, complementares, circulares, né? Aí vem BRT, vem ônibus, vem barca, vem o VLT, que é tudo isso. Então nós não temos isso, mas vamos dizer, nós não temos. Então hoje a nossa matriz aqui, quase 90% é sobre pneus. Então você tem que dotar, pelo menos a cidade, de ônibus com frequências, com regularidade, com capilaridade, ou seja, abrangência, chegar onde há passageiros, onde as pessoas estão lá esperando, né? Mais o BRT, mas tudo isso com integração física e tarifária. Aquela história da gente sair do ponto A até o ponto B com um bilhete e pegar quantos modos de transporte forem necessários. Isso seria uma evolução máxima que a cidade deveria atingir. Isso não é difícil. Aí vem a questão de política pública, a questão de subsídio, né, que já está evoluindo aqui no Rio de Janeiro. Agora mesmo vai ser diminuída a tarifa do metrô e da Supervia, lá do trem, para que haja uma tarifa pública compatível com as pessoas, com o nível de renda, mas ainda falta aquilo que é a integração. O sujeito tem que sair de casa, como vários lugares do mundo, na Europa, na Ásia, o sujeito vai de A até B, pegando 2, 3, 4. São Paulo já evoluiu para isso, você consegue pegar 4 ônibus ou até 3 ônibus no metrô. Isso tem que evoluir mais. Então é um processo aí que nós temos que perseguir, né? A divulgação desse estudo, Marcos Quintela, coincide aí com o anúncio aí da Prefeitura do Rio de antecipar a licitação dos transportes do município do Rio de Janeiro, que antes eram divididos, ainda são na realidade divididos em consórcios, em 4 grandes grupos que atuam em regiões da cidade, e eles voltam a ser fragmentados, né? Essa licitação vai ser antecipada para parte da Zona Oeste, uma região mais carente de transportes, área de parte de Campo Grande, parte de Santa Cruz, regiões que sofreram por muito tempo com a falta de transportes, o que abriu brecha para as vans e combis não regulares, né? O transporte alternativo irregular. Qual é o significado dessa nova decisão, dessa medida anunciada pela Prefeitura do Rio em meio a esse índice tão baixo de qualidade, essa percepção tão ruim por parte do passageiro? Isso é um trabalho, né, que a própria Prefeitura vem acompanhando, vem percebendo que não deu certo determinadas ações, e hoje ela está evoluindo e, felizmente, ela está tentando reordenar o sistema de ônibus no Rio de Janeiro, que é muito importante. Já fez uma atuação muito bem sucedida aí nos BRTs, foi uma ação muito interessante. Não é o ideal porque ela está dentro daquele contexto que eu te falei, que não ter recurso para fazer metrô e trem, mas dentro dessa possibilidade ela está fazendo o que pode. Agora, vamos saber se vai dar tempo tudo isso acontecer até 2028. Ou seja, eu tenho que trocar toda essa frota, eu tenho que aumentá-la em 25%, eu tenho que dotá-la de ônibus com piso baixo, com ar-condicionado, com rampas de acessibilidade, que é outra palavra que a gente tem que usar sempre, que é o problema de acessibilidade, que começa lá na calçada. A calçada do Rio de Janeiro já não é acessível, né? 3 portas. Então tem vários quesitos aí que precisam ser realmente acompanhados pela Prefeitura. Ela tem um índice importante, que é até parecido aí com esse que a gente fez aqui agora, que é o IQT, né? Que dá toda a medição da performance dos ônibus, que é o índice da qualidade de transporte. Só que ali tem elementos que só uma parte ali, que é a satisfação dos passageiros, e o resto é mais objetiva, número de ar-condicionado, regularidade das viagens e tal, e é uma forma de punição, uma forma de cortar subsídio, uma forma de acompanhar o serviço, que é fundamental para o sistema. Então, o poder público tem que estar acompanhando. Agora, eu ainda coloco mais uma coisinha aí para alimentar esse processo. Sem a segurança pública aliada nesse processo, é sempre dotado ao fracasso, né? Porque onde tudo que acontece no Rio de Janeiro em termos de transporte tem que estar protegido de alguma maneira. Então isso aí é um ponto de atenção que eu sei que a Prefeitura, ela depende do Estado, mas isso aí é fundamental. Eu não sei se vocês concordam, mas sem isso
o projeto pode até não dá certo. É um problema complexo para se atacar, né? As autoridades têm que também se integrarem, né? Assim como as tarifas da cidade do Rio de Janeiro têm que integrar forças para poder fazer funcionar e proporcionar um melhor serviço para a nossa população. Marcos Quintela, engenheiro especialista em transportes, diretor da FGV Transporte, Centro de Estudos e Pesquisas em Transporte, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua contribuição aqui no Jornal da Tupi. Até uma próxima oportunidade, um abraço. Obrigado. 19h13 aqui no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui, Super Rádio Tupi. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL à prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h16. Jornal da Tupi. Esporte. O papo agora é seleção brasileira. Quem tem as informações da equipe verde-amarela é o Wellington Campos, equipe do técnico Carlo Ancelotti. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, meu querido Maurício. Um abraço para você, para o Madureira, para toda a nossa audiência. E realmente a seleção já começou a trabalhar com o Carlo Ancelotti. Foi a primeira palestra dele hoje e o primeiro trabalho. Ele tem ainda para chegar 3 jogadores, Marquinhos, Beraldo e o Carlos Augusto, que jogaram a final da Champions League, e ainda ele contou com 18 jogadores no trabalho de conjunto hoje. Não foram a campo os atletas que jogaram no domingo: Estevão do Palmeiras, Léo Ortiz, Danilo, o Alexandro, Gerson do Flamengo
eles ficaram na parte interna do CT fazendo um trabalho muscular. Beleza, Wellington Campos, Wellington que aprofunda o noticiário da seleção brasileira ao longo da programação da Tupi, logo mais no Giro Esportivo com o Edilson Silva, 19 e 18. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Como diz o Sidney Rezende, que curte merecidas férias, Viviane Costa está de volta. Fala, Vivi. Estou de volta, Maurício, com informações agora das vias expressas da cidade. Melhorou bastante a circulação de carros, tanto pela linha vermelha em direção à Baixada, como pela Avenida Brasil, para quem está em direção à zona oeste da cidade. Pela Brasil, estou verificando neste momento um fluxo um pouco mais intenso, apenas na passagem de Jardim América até a chegada a Coelho Neto, e depois de Guadalupe até as proximidades de Deodoro. Ainda assim, a via está servindo de alternativa, inclusive para quem está em direção ao centro do centro da cidade. Tem pontos de lentidão apenas na passagem por Bom Sucesso. A linha vermelha apresentando ótimas condições em ambos os sentidos. Quem está pela linha amarela no sentido Barra enfrenta fluxo intenso da Maré até Bom Sucesso, e depois ali de Piedade até a Praça do Pedágio no sentido Fundão, dificuldades no túnel da Covanca, e depois na chegada ao pedágio Grajaú Jacarepaguá servindo de alternativa. Odonto Company cuida dos brasileiros há 34 anos, com mais de 1.400 clínicas no Brasil, e tem uma pertinho de você. Vai para Odonto Company. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 19 as informações de agora aqui na Tupi. Thiago Souza, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Olha, Maurício, policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam o mandante do assassinato de 2 sargentos do Exército ocorrido em 4 de abril em Tinguá, Nova Iguaçu. Ele foi capturado no centro do Rio. Os sargentos Matheus da Silva Souza e Ricardo Jefferson Moura Gomes foram encontrados carbonizados em um carro incendiado. Laudos revelaram que as vítimas foram baleadas antes de serem queimadas. O suspeito, ex-colega de farda das vítimas, teria cometido o crime por causa de uma dívida com um dos militares, Maurício. Ok, Thiago Souza, obrigado pela informação. 19h20, a gente já volta. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Curte moda e sonha em criar suas próprias peças? O Senac RJ tem cursos de modelagem e costura com aulas práticas para iniciantes e costureiros. Você aprende do zero a transformar ideias em roupas incríveis. É a chance de entrar com tudo no mercado da moda, soltando a criatividade com técnica e estilo. Acesse rjsenac.br ou procure a unidade Senac RJ mais próxima. Isabelle Benito, diz aí. Atenção, pessoal, a Med Levinson vai estar esperando você na Rede Economia com Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta terça, 3 de junho, às 10 da manhã, na Rede Economia da Avenida dos Italianos, 1075, Coelho Neto. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, ouvintes do Jornal Tupi. Aqui quem fala é o José Mena Barreto, idealizador do Presença Festival. Eu tô passando aqui para convidar vocês para a programação do evento que acontece nos dias 6 e 7 de junho no Circo Voador e traz atrações incríveis como a Urias, Jalu, Rico da Lazan e Elia Clark. Nós vamos também levar 2 balls icônicas da cultura ballroom e pela primeira vez a apresentação do grupo Bomba Meu Boi Brilho de Lucas, original de Parada de Lucas, na zona norte do Rio. E mais, a exposição E Boi Presença também será exibida nas 2 noites. Lembrando, dia 6 e 7 de junho, a partir das 7 horas, no Circo Voador na Lapa. Conto com vocês, espero vocês lá. Super Rádio Tupi.
Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h23. Jornal da Tupi. Informação. Uma boa notícia para você que precisa abastecer seu carro, especialmente com gasolina. Acompanhe as informações do Luiz Silva. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução dos preços de venda da gasolina A para as distribuidoras a partir de amanhã. Segundo a estatal, o preço médio passará a ser de R$ 2,85 o litro, o que representa um recuo de 17 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de etanol anidro, o preço ao consumidor da gasolina C será de R$ 2,08 por litro. A Petrobras afirma que desde 2022 reduziu os preços da gasolina para as distribuidoras em 22 centavos o litro, uma queda de 7,3%. Considerando a inflação no período, a redução é de 60 centavos por litro ou 17,5%, Maurício. Na loja, no app, na rede. Beleza com economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Kit Elseve Wax, R$21,98. Desodorante Monange Bozano, R$8,99. Sabonete Nips, 99 centavos. Arroz branco Pamares ou Copa Arroz 5 quilos, R$18,95. Feijão Nutricaldo, R$3,67. Acém peça inteira quilo, R$25,90. Peito de frango, R$12,98. Talco antisséptico Barla, R$5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas, R$2,99 no app. Shampoo Bozano anticaspa, R$8,99 no app. Desodorante antitranspirante Topper, R$3,99 no app. Nesta quinta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui! Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Jornal da Tupi. Esporte. Para fechar a rodada com os super craques da informação, a gente chama agora o Fluminense com Bruno Gentili. Fala, Gentili. Fala, Maurício, boa noite para você, a toda a família Tupi. Um início de data FIFA com tranquilidade no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira. Isso porque os jogadores ganharam folga até quinta, após o resultado positivo de ontem, a vitória por 2-0 sobre o Internacional no Sul pelo Campeonato Brasileiro. Apenas na sexta-feira é que todo o grupo vai se reapresentar para embarcar aos Estados Unidos, onde terá pela frente o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, pelo grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A expectativa fica pela recuperação daqueles que estão no departamento médico, casos de Bernal, Cano e Canóbio, que ficaram fora nos compromissos recentes. Hoje à tarde, Maurício, duas informações importantes sobre os sorteios da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Fluminense enfrentará a Bahia ou América de Cali da Colômbia nas oitavas de final da Sul-Americana e terá pela frente o Internacional na mesma fase, só que da Copa do Brasil. Em ambas as competições, o time do técnico Renato Gaúcho decidirá a vaga em casa no Maracanã, ao lado da sua torcida. Maurício. Valeu, Gentili. Por último, não menos importante, o Botafogo. Quem tem as informações do Glorioso é o Thiago Veras. Fala, Veras. Alô, Maurício, amigos da Tupi. O Botafogo conheceu hoje os adversários nas oitavas da Libertadores e também da Copa do Brasil. Na Libertadores vai enfrentar a Altitude de Quito, a LDU,
O jogo de volta vai ser na casa do adversário. Primeiro jogo no estádio Newton Santos. Na Copa do Brasil, o Botafogo vai enfrentar o Bragantino. Houve sorteio de mando e também vai decidir fora o primeiro jogo no Rio de Janeiro. Em relação à partida de quarta-feira com o Ceará, o lateral esquerdo cuiabano, que vem jogando como ponta, é dúvida. Segundo o técnico Renato Paiva, a decisão sai na atividade de amanhã. Marçal e Igor Jesus treinaram em campo e podem reaparecer. Renato Paiva ainda confirmou que o Jefinho passou por uma artroscopia no joelho devido a uma pancada com um companheiro em uma atividade e o período é mais longo de recuperação. Já em relação ao Bastos, jogador que vem se recuperando de uma lesão no joelho, já fazendo um trabalho em campo, ele vai viajar com a delegação para os Estados Unidos e dependendo dia a dia, a cada partida da evolução, ele pode até atuar no Mundial da FIFA. Ok, Maurício? Ok, Thiago Veras falando do Botafogo, Bruno Gentili falando do Fluminense. Com as informações do esporte, a gente coloca um ponto final em mais uma edição do Jornal da Tupi. Lembrando que o titular Sidney Rezende está curtindo merecidas férias, aproveitando, volta no dia 16 aqui no comando do Jornal da Tupi, para você que nos acompanha em 96.5 FM, acompanha nas plataformas digitais. Aproveite aí, Sidney. Marcelo Madureira, obrigado aí pela força. Obrigado a você, o Sidney, chamando de Sidney, olha só. Maurício Bastos, grande companheiro, grande jornalista. Sempre um prazer. Marcelo Madureira nos comentários, a edição executiva do Sidney Rezende de férias, a coordenação da Renata Victor, na sonoplastia o Fernando Eugênio Passarinho, João Tavares na central técnica, Márcia Pinho na coordenação de jornalismo, Karen Calisto na coordenação de esportes. Vem aí na programação da Tupi, a gente continua ligado, tamo junto na Tupi. Vaguinho Cristiano Santos é a próxima atração do seu rádio. Tem convidado chegando, convidado importante para falar de importante iniciativa, o Junho Vermelho e as doações de sangue. O Luiz Amorim, diretor do Hemorrio, vai conversar com o Vaguinho e com o Cristiano Santos. E claro, você vai continuar ligado aqui na nossa programação. O Jornal da Tupi está de volta amanhã às 18 e eu conto com você. Forte abraço, boa noite, tchau, tchau. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.